noite a todos. Gente, estamos aguardando a chegada do nosso irmão Anivan, que vai nos falar hoje sobre um tema interessantíssimo, muito bom. Ele é do Grupo Espírita Paz e Caridade e um tema muito rico hoje do Evangelho, que vai nos trazer muitos esclarecimentos, que vai nos alertar para os nossos comportamentos. Então, vai ser um tema muito interessante do capítulo 9 do Evangelho. Eu vou ler um trecho aqui para começar, um trechinho do Evangelho, do capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, nesse capítulo, o subitem que fala a piedade. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. Há piedade. Uma piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, o que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhes estender mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Boa noite, meu irmão. Como vai, minha irmã Eleonora? Tudo em paz? Graças a Deus, tudo em paz. Melhor agora, com a sua chegada. Graças a Deus, estamos aí. Tudo e tudo. Bom receber. Muito bom. Então, é uma honra para nós, em nome do Centelha Divina, que estou aqui representando o Centelha Divina, a pessoa de seu Gilvaldo Rodrigues e Dona Gal, que são os responsáveis pelo centro, presidente do centro. Exato. E que me incumbiram hoje de recebê-lo aqui. Para mim é uma honra. Fico muito grata, meu irmão. Certamente é uma honra para todos nós. A família Centelha Divina é realmente uma família singular, um pessoal que a gente quer muito bem. São pessoas assim espetaculares. O Gilvaldo
Gal, são pessoas assim, e toda a família, todos os trabalhadores aí, a gente olha e vê muita simpatia, com muita honra mesmo. Eles tratam a gente como se a gente fizesse parte mesmo da família, se a gente estivesse ali colado com eles. Eles realmente são pessoas espetaculares, não tenho nenhuma dúvida. Todos os trabalhadores, as pessoas aí tratam a gente de uma maneira muito fina, uma maneira muito elegante. Fico muito feliz e grata ao senhor por se dispor de fazer uma palestra de um tema tão interessante para nós, que nesse momento difícil que estamos passando, né, temos esse veículo para poder levar a mensagem. E quando as pessoas se disponibilizam, e para a gente é assim, uma honra realmente recebê-lo hoje, nosso irmão Anivan Neri, do Grupo Espírita Paz e Caridade, não é isso? Paz e Caridade e Sociedade Espírita Allan Kardec. Isso. Então hoje o senhor vai nos trazendo o tema Injúrias e Violências versus Afabilidade e Doçura, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Um tema muito rico e muito propício para o momento, né? Ele não deixa de ser um tema que chama a atenção, e desde a época de Jesus, que esse tema, que essa situação de injúrias e violências, desde a época de Jesus. Tanto que a gente, nas pesquisas, a gente entendeu que esse momento, quando se refere, ou quando nos referimos a injúrias e violências, não difere muito deles. Apesar de termos caminhado no tempo e no espaço aí, mais de 2000 anos, essas injúrias e violências não estão tão distantes da época de Jesus. Então a gente continua cometendo injúrias e violências para conosco e para com aqueles que estão no nosso entorno. É complicado, porque o Evangelho, a gente não conseguiu ainda avançar o suficiente para termos mais tranquilidade. Daí porque as necessidades de certas situações, para que a gente possa de alguma forma acordar, de alguma forma despertar. Porque o conhecimento por si só não é suficiente. Não é suficiente. O Mariotti, um grande pesquisador, ele deixou claro, e quem escreveu isso foi um companheiro nosso já desencarnado, mas é claro, o conhecimento espírita apartado da transformação moral não vale muita coisa. De certo, sim. Uhum. Não vale muito. É o que eles afirmam categoricamente. O conhecimento apartado da transformação moral é como conhecimento, é o conhecimento. O conhecimento não é suficiente. Verdade. Conhecer... É necessária a prática, né? Exatamente. A vivência, essa prática que a gente está conseguindo, mas não tanto quanto poderíamos, se estivéssemos acordados há mais tempo. Aos espíritas, sobretudo, porque aos espíritas foi dado muito. Foi dado muito. E muito será cobrado de nós. Verdade. Verdade, meu irmão. Nós vamos ler um trechinho do Evangelho. Exato, e sim. Depois fazer a prece de abertura para darmos início à sua palestra. Tá Ok. bem, sim? Tá ótimo. Vamos abrir. Eu abri aqui no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração,
de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajuda. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então vamos fazer a abertura, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva em sua paz, luz, sabedoria, e que nos ajude nessa noite, expandindo as nossas consciências para assimilar, aprender o que nos vai ser passado nessa noite, e que mais que assimilar e aprender, que possamos praticar verdadeiramente os ensinamentos do Mestre, internalizando esses ensinamentos e rogando pelo nosso planeta, pedindo aos espíritos de luz, aos nossos irmãos, que possam inspirar e iluminar o nosso irmão Anivan Nery, que vai nos trazer esse esclarecimento hoje, que vai nos trazer essa palestra com esse tema muito, muito pertinente para o momento. Que Jesus nos envolva em sua paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, ajudai-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Nosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Então vamos dar por aberto os trabalhos da noite com o nosso irmão Anivan Nery, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito. Por favor, meu irmão. Boa noite a todos. E iniciaremos agradecendo sobretudo a Deus, a Jesus, aos mentores do Centelha Divina, os espíritos colaboradores que muito têm trabalhado, muito têm contribuído com toda essa família, com todo esse trabalho que vem sendo realizado ao longo do tempo. Mais de 25 anos, né, de realizações plenas, de um trabalho de alto compromisso. Gilvaldo, Gal e os outros trabalhadores que acompanham, a gente conhece presencialmente, a gente conhece de perto todo esse contexto de trabalho com alta responsabilidade, com compromisso com aquilo que assumem, com realmente um levar a sério que a gente vê no contexto geral. Nós agradecemos, sobretudo, considerando o que a gente tem dito em diversos momentos presencial ou nesse momento virtual, que a gente também não tem feito nada presencial, a não ser as necessidades emergentes de farmácia, de um hospital, de um mercado, uma padaria, coisas assim bem rápidas, com todo o requinte de precaução,
para evitarmos que o maior cuidado que a gente pode ter, o melhor remédio é a precaução, é o prevenir. Esse é o melhor remédio. Então a gente entende que, apesar da distância, nós continuamos trabalhando, e o Centelha Divina vem fazendo um trabalho muito magnífico, e isso é importante, é muito interessante. Queremos ainda agradecer e parabenizar esse trabalho, saudar também os nossos internautas, que hoje somos todos nós somos internautas, todos nós estamos hoje utilizando essas tecnologias. Na realidade, eu tenho dito, tenho afirmado e tenho tido também algumas dificuldades no que quando nos aprofundamos nas tecnologias. Todo o trabalho da Federação Espírita hoje vem sendo feito em alta escala, todo ele via internet, com os diversos plataformas, recursos, e a gente tem participado de treinamentos, a gente tem buscado ajudas, a gente hoje trabalha com 5, 6 plataformas, que cada instituição tem sua plataforma, opera por uma determinada plataforma, e a gente vai se ajustando à plataforma, aos pedidos que vão chegando. Temos dito que o primeiro a ser beneficiado, diz os Espíritos que o primeiro a ser beneficiado no passe é o passista. E eu tenho dito que o primeiro a ser beneficiado na palestra, na doutrinária, é o palestrante. Considerando que o palestrante recebe o tema, as fontes ou a fonte, mas mesmo sendo uma fonte, ele vai se aprofundar na pesquisa e vai trabalhar com outras fontes, somando com a fonte que recebeu. Então, a gente termina ampliando todo um sistema de leitura, de pesquisa, de reflexões, para que a gente possa, a partir de tudo isso aí, a gente possa montar, elaborar um roteiro. Então, há uma responsabilidade por parte do palestrante, mas é uma grande oportunidade que a instituição, eu diria que através das inspirações dos espíritos superiores, convidam a gente. Ninguém convida por acaso, nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Deus está presente em tudo que a gente imaginar, a começar pela própria natureza, a criação divina. Então, tudo costumamos dizer que tudo passa pela permissão, pelo olhar divino. E a gente pode começar com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é quem, é que é Deus. É causa suprema. Causa suprema. Então, a gente vai ver que é o princípio de tudo. É a causa suprema, todas as passam pela ação, pela permissão divina. Então vem uma outra pergunta também que tem a ver com isso aí, na 614, que se deve entender por lei natural. Lei natural é a lei de Deus, é a lei divina. Se nós observássemos com mais cuidado a lei divina, a natureza, certamente nós estaríamos cada vez mais nos afastando das dificuldades, que o homem só é infeliz quando se afasta das leis naturais, das leis divinas, da lei de Deus. Aí termina encontrando algumas barreiras. Mas esse primeiro momento ele é bastante interessante, porque a gente se sente muito feliz em estar participando de uma atividade que a gente costuma chamar singular, produzida pela Centelha Divina, e você que está fazendo essa mediação, também a gente tem uma satisfação muito grande. Bem, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, de uma certa forma, aponta também na direção das bem-aventuranças. Ele vai lá e diz, o tema do capítulo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Esse é o tema do capítulo 9. Aí a gente pega textos. A gente vai pegar o texto número 1, injúrias e violências. O texto 1 que vai até o texto 5, injúrias e violências. E aí a gente vai ao texto 6,
que é o tema, o texto sobre afabilidade e doçura. Muito interessante, todo um contexto. Injúrias e violência, no capítulo 9, bem-aventurados, quando ele fala bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, já está fazendo uma correlação com as bem-aventuras, com o sermão da montanha, que a gente também entra um pouquinho. A injúrias e violência, 1 a 5, o 6, o item 6, afabilidade e doçura. A gente vai encontrar também algumas coisas sobre o tema injúrias e violências lá em Mateus, no evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22. Mateus. Aí a gente vai também, continuando ainda em Mateus, a gente vai em Mateus no capítulo 6, versículos 1 a 34. Capítulo 7, versículos 1 a 29. Tudo, nesses dois capítulos, nesses versículos, a gente vai encontrar tudo sobre o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Tem tudo a ver com o capítulo Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças, que na realidade não foi um sermão, foram 4 sermões. O chamado Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, o Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo e o Sermão das Reprimendas. Reprimendas, sobretudo aos fariseus, que tentaram por diversas vezes desestruturar, desarticular o trabalho, a missão. Então, o 4º sermão é das reprimendas exatamente para eles. Então, a gente vai vendo que tudo está dentro de um contexto das bem-aventuranças. Injúrias e violências podemos começar refletindo sobre o nosso dia a dia. Como eu dizia há pouco instante a Eleonora, não difere muito da época de Jesus. Porque se nós observarmos o que eram injúrias e violências, os procedimentos que apontam na direção de injúrias e violências na época de Jesus, eles continuam existindo. Já melhoramos muito, já avançamos muito no que tange a injúrias e violências, mas não ainda o suficiente, tanto que nós temos normas que apontam na direção de injúrias e violência. Vamos, dentro do contexto evangélico, a gente vai buscando também o conceito de injúria. O que é injúria? O que é injuriar alguém? O que acontece com esse processo de injuriar ou de injúria? E com relação à violência? Não basta a gente falar a parte do Evangelho. Tem um conceito. Então vamos lá. O conceito de injúria. Ato ou efeito de injuriar. Injustiça, aquilo que é injusto. Ato de ofender a honra e a dignidade de determinada pessoa. Mediante o proferimento de um xingamento, de uma expressão negativa, seja verbalmente, por escrito ou fisicamente. Artigo 140 do Código Penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade, a honra, da cadeia. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Ou multa. Este crime consiste em ofender, insultar, xingar alguém. Então, de repente, a gente tem procedimentos que estariam se enquadrando dentro de um contexto penal
mas a gente nem percebe e termina a gente usando de certos procedimentos que vão injuriando, sobretudo nossos entes queridos. Normalmente a gente observa, a gente vê, a gente às vezes está dentro de um contexto desse, mas a gente acha que não tem problema, mas a gente está injuriando. A gente vai ver também sobre a violência, o conceito de violência, definida pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que tenha probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, etc, etc. Isso é violência. E que a gente, por vezes, não percebe uma agressão através de uma palavra, através de algumas atitudes, olhares, sorrisos. Um muxoxo, a gente tem algumas atitudes, alguns adjetivos que a gente utiliza para com nossos entes queridos. Injúria e violência acontece muito mais dentro do contexto da família. Termina a gente injuriando. Vamos dizer assim, o sistema de segurança, ele não recebe boletins de ocorrência com tanta frequência, porque nós, familiares, entendemos que não temos que estar registrando tudo, mas o feminicídio permeia por esse caminho da injúria e da violência. Então a gente vai ver tipos de violência: doméstica, familiar, emocional, contra a Lei Maria da Penha, que nada, essa lei, como diz o ditado, a lei que pega e a lei que não pega. A Lei Maria da Penha não pegou no Brasil. Então, apesar de ser uma excelente lei, ela não pegou. Até parece que as coisas, depois de um certo tempo, pioraram bastante. Artigo 2º da Lei Maria da Penha. A violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Esse contexto da violência psicológica é complicadíssimo nos lares. Acontece com muita frequência. A tortura psicológica. Então a gente vai vendo que é preciso repensar e repensar o que é que significa, na realidade, injúrias e violências, que aí versus a afabilidade e doçura que a gente vai entrar. Mas esse conceito de violência, injúria e violência, esses conceitos, eles estão enraizados por dentro dessa lei divina. Por isso que a gente diz o momento atual, no que se refere a injúrias e violências, não difere muito da época de Jesus. Apesar do tempo de 2020 e poucos anos, essas atitudes ainda permeiam a nossa sociedade. Então a gente vai ver quem são as maiores vítimas das injúrias e violências. Idosos, vítimas de injúrias e violência com muita frequência. Porque o idoso, no Ocidente, no nosso continente, ele não tem segurança. Não tem segurança. Então, a gente vai vendo que a pessoa idosa no Oriente, de onde vem tudo vem do Oriente. A evolução material e espiritual, sobretudo, do Oriente para o Ocidente, da obscuridade para a luz, da vida profana para a vida sagrada. Esse é o nosso caminho. Então a gente vai vendo também as vítimas de injúrias e violências, as crianças, mas a gente pode apontar também com muita firmeza na direção
da mulher. A mulher é vítima de toda essa injúrias, de todo esse procedimento de injuriar e de violentar. Então a gente vê que é necessário, se pensarmos muito sobre essas questões, no que se refere exatamente os direitos e o respeito. Injúrias e violências. No nosso cotidiano, vamos cometendo injúrias e violências com os outros e conosco mesmo. Nós vamos ver que a automutilação, a autoagressão, exatamente acontece com muita frequência. Por exemplo, ao assistirmos uma matéria violenta na TV, estamos na sala assistindo televisão, todo mundo assiste televisão. Quem não assiste uma coisa, assiste outra. Eu não assisto novelas, mas eu assisto outras coisas, sobretudo noticiário. Futebol eu não assisto, mas eu assisto outras coisas. Então a gente está na frente da TV assistindo televisão e de repente acontece uma cena de violência. Uma cena pesada de violência. Julgamos, por exemplo, aquela atitude, aquela cena de violência, comentamos, pensamos naquela cena, o que sai de fato da nossa cabeça diante daquela cena de violência que está passando na televisão na nossa frente. E muitas vezes aquela cena de violência ela ganha uma gravidade imensa. E muitas vezes não é uma novela. São os atores, as atrizes que estão ali naquele drama, ou naquela trama de repente, e de repente a gente começa a se incomodar bastante, a gente começa a se injuriar com a atitude que está passando lá pelo ator, pela atriz. Então, é tão grave que muita gente tem atores e atrizes que são tão agressivos nos seus papéis que têm receio de sair da rua, porque a sociedade pode agredi-la fisicamente, quando na realidade é só um papel de ator. Então a gente vai... quem somos? Será que não somos juízes de tudo? Será que não queremos ser juízes daquilo que está acontecendo lá na TV e de todos? Quais são as nossas palavras, quais são as palavras que trocamos diante de uma cena de violência na TV com alguém que esteja na sala junto conosco? Normalmente trocamos algumas palavras. Quais são essas palavras que nós trocamos? De revolta? De inquietação? De nervosismo? Até de desespero muitas vezes? De revolta mesmo? Aí a gente vai para uma história de um companheiro nosso, conhecido muito no movimento espírita, eu diria que nacional e também internacional, com determinada pausa que está sendo feita por problemas físicos e psicológicos, Raul Teixeira. Grande palestrante, professor, inclusive professor em outros países além do Brasil. Mas o Raul dele, na casa dele, assistindo um programa de televisão, e de repente ele se depara com uma cena de violência. E ele começa a remoer, como diz a história, começa a ficar meio intrigado, começa a ficar meio inquieto com aquela cena de violência. E aquilo começa a incomodá-lo a tal ponto que ele vai ficando, e de repente o espírito mentor, chamado Camilo, se apresenta e pergunta para ele qual o problema. E Raul Teixeira diz: meu irmão, você não está vendo o problema? Você acha que é justa essa agressão ali e tal? E o espírito diz para ele: e você, o que está fazendo? O que você está fazendo para evitar essas circunstâncias, essas situações? Fazer o quê? O que eu posso fazer? Você pode fazer.
Você pode contribuir. Pense, reflita. Não precisa a gente querer resolver o problema de todos, mas é possível a gente administrar determinadas situações que a gente possa estar contribuindo. Eu dirigi um projeto que chegamos a ter 2.000 entre crianças e adolescentes. Era para começar com 10 anos. O projeto, começamos na prática com 10 anos. Menos de 6 meses a gente já estava recebendo crianças a partir de 3 anos. Eu dizia que não era projeto, era uma creche. Parecia mais uma creche. A partir de 3 anos a gente já estava recebendo crianças. A gente chegou a ter 30 oficinas, 5 núcleos. O acordo com a Petrobras, que financiava o projeto, que bancava o projeto, a parte financeira e de equipamentos e tal, o acordo com a Petrobras era de 10 a 18 anos. Mas eu estava liberando para que pudessem recebermos crianças a partir de 3 anos e estava dando certo. E os 18 anos, ao completar 18 anos, o jovem, na maioria das vezes, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Então a gente entendia que deveríamos manter no projeto por mais um determinado período até ele se organizar. Tudo isso também oficializado com a instituição que bancava, financiava o projeto, a Petrobras. Então a gente, mais de 2.000 crianças, foi questionado várias vezes. Você pensa que você vai salvar o mundo? Você quer resolver a questão do mundo? Não é resolver a questão do mundo, não é salvar o mundo. Se você pode cuidar de 10 crianças cuidar bem, é melhor do que tentar botar 50, 100 crianças. Mas nós tínhamos toda uma plena condição de cuidar de 2.000, passamos de 2.000, entre crianças e adolescentes. As 30 oficinas distribuídas por 5 núcleos. Isso foi na cidade de Mata de São João, tem pouco tempo, na cidade de Mata de São João, e aí a gente contemplou a sede de Mata de São João com esse projeto, a sede do projeto na sede da cidade. E 5 núcleos no litoral. Impressionante como a gente conseguia tirar muita criança, já criança, adolescente nem se comenta a quantidade, mas crianças do mundo das drogas, impedir que outros entrassem, ajudar aqueles que queriam sair, adolescentes, jovens que queriam sair. Daí porque as ameaças para que nós não fizéssemos aquele trabalho. Voltando ao espírito Camilo, o irmão Raul Teixeira, ele ficou meio envergonhado quando o Espírito sinalizou para ele pontos que ele poderia trabalhar. Não precisamos esperar que o necessitado venha a nós. Infortúnios ocultos, nós podemos ir, nós sabemos onde eles estão e nós podemos contribuir. Nós podemos ajudar. Muitas vezes a gente passa em determinados lugares onde os mendigos estão lá e eles não vêm pedir coisas a gente porque na realidade, como afirmam os espíritos, eles têm medo das nossas reações, das nossas respostas. Então eles não vêm a nós. Mas o Raul Teixeira, ainda em casa, recebeu a visita, na realidade já programada, de um amigo dele que foi buscá-lo para que fosse a um restaurante almoçar. E na ida ao restaurante, já chegando na rua, o restaurante, dois quarteirões da casa de Raul Teixeira. Chegando na rua do restaurante, e Raul Teixeira observa uma cena que chamou a atenção. Uma senhora meio curvada, em andrajos, com a latinha na mão, pegando lixo numa lixeira enorme que tinha lá quase em frente ao restaurante que eles estavam indo.
E essa senhora em Andrajos mexia no lixo, pegava alguma coisa, botava na latinha, e quando ele viu aquela cena, ele não suportou. Ele chamou o amigo: você está vendo que absurdo, que coisa séria? Realmente não é possível uma coisa dessa. O espírito Camilo chegou para ele e disse: meu irmão, você já viu a placa que tem o nome dessa rua? No poste tem uma placa com o nome dessa rua? Ele disse: é uma outra quadra, eu conheço essa rua, estou acostumado. Você já viu o nome da rua? Já estou vendo lá o nome da rua. Você associou alguma coisa àquela senhora em Andrajos que está mexendo no lixo com relação ao nome da rua? Você associou alguma coisa? E ele diz: associar não, associar o quê? Aquela senhora, olha o nome que tem no poste, na placa, o nome da rua, é o nome dela. Ela foi uma autoridade, se corrompeu, assaltou, roubou, tirou do povo. Então, olha o retorno dela. Injuriou, maltratou, violentou as pessoas que trabalhavam com ela. Então, ela hoje é isso aí. Ela está resgatando, mas o nome que está no poste, na plaquinha lá no poste, é o nome dela. É o nome que era o nome dela na outra existência. Aí o Espírito, para completar essa parte de injúrias e violências ali na prática, ele disse para Raul Teixeira: você está vendo a praça que tem na frente? Conhece a praça que tem na frente? Conheço. Você já viu que ali no centro da praça tem um coreto, tem um busto, tem lá um retrato, uma imagem, um busto de alguém, de autoridade? Vi, sim, tem dois. Pois é, você já observou a maneira que os garis varrem a rua? Não faço assim, tá? Pois é, presta atenção aos garis que estão varrendo aquela praça. De vez em quando, eles param a vassoura e levantam a cabeça e olham para aqueles bustos, para aquele busto, para aqueles bustos. Ou eles dão uma olhadazinha e voltam a varrer. Continuam varrendo, de repente eles levantam a cabeça e olham novamente para aqueles bustos. Ali, e surge ali no gari um misto de alegria e de tristeza, de injúria e de revolta, porque eles estão ali quase que lembrando do que eles fizeram, porque aquele que está lá, aquele busto ali de bronze lá, todo arrumado, todo bonito, ele é o gari, que na época em que foi político, na época da política, eles tiveram na mão, todo o contexto de administração na mão. Eles usurparam, eles roubaram, eles tiraram do povo, eles maltrataram o povo, eles injuriaram o povo, eles violentaram o povo, e agora estão aí, resgatando. A injúria e violência não fica, como diz a linguagem do senso comum, não fica barata, não fica de graça. Se um companheiro nosso entrar nas Casas André Luiz em São Paulo, Casas André Luiz, talvez não precise nem ir a São Paulo, que aqui na Bahia também temos casas aí onde a deformidade física, psicológica, mental, muito violenta. Às vezes um lugar que tem 40, 50 crianças, jovens, adolescentes, adultos, que realmente estão ali naquele ambiente altamente complicado no que diz respeito a toda uma estrutura física, psicológica, mental. Nas Casas André Luiz, a gente observa mais de 2.000 crianças e adolescentes. Exatamente esse número. Mais de 2.000 crianças e adolescentes. O diretor, coordenador das Casas André Luiz, a gente chega e ele diz: você está vendo aí? A grande maioria dessas crianças, desses adolescentes, a grande maioria foi político. Corromperam-se e voltam. Corromperam-se, maltrataram, roubaram, extraviaram, tiraram do povo. Eles voltam nessa condição.
A gente comete injúrias e violência dentro do nosso lar de uma maneira muito sutil, uma maneira muito sutil mesmo, que o vizinho nem toma conhecimento. Esse injuriar do ente querido, da criança, do adolescente, do jovem, vamos dizer, do filho adotivo, o filho da esposa, que na realidade, quando ele casou, ela já tinha 2 filhos. Ele é o padrasto, maltrata os filhos que não são filhos legítimos dele. Como também acontece com relação à mãe, quando ela casa, que ela já encontra lá uma criança, 2, 3 crianças dele, de um outro casamento. Mesmo sendo tudo do mesmo casamento, a injúria e a violência estão muito presentes. A gente vai, essas palavras, convivemos segundo a segundo com injúrias e violências. Cada minuto, cada momento. Se a gente não estiver muito atento, vamos dizer assim, um vigiar e orai, um policiamento ostensivo para conosco mesmo, a gente vai terminar também caminhando pela mesma direção, por dentro da injúria e violência. Quando a gente percebe, a gente já cometeu um sorriso sarcástico, um sorriso de desdém, um olhar meio atravessado, um muxoxo para com alguém do nosso ambiente de trabalho profissional ou de família. Então a gente vai vendo cada minuto essa agressão, essa injúria e violência em nós mesmos, causando problemas a longo prazo, que não nos damos conta. A minha mãe, que já tem mais de 30 anos de desencarnada, eu acredito que já tenha desencarnado, porque morrer é fácil, como diz a história espírita. Morrer é fácil, difícil é desencarnar, muito difícil é desencarnar. Mas é possível, claro, e necessário chegar ao desencarno. Minha mãe tem mais de 30 anos que morreu. Acreditamos que já esteja desencarnada. Bem possível. Mas a minha mãe, ela de vez em quando, ela aparecia com as manchas nas pernas, na parte das coxas e tal. Ela aparecia com as manchas roxas. E ela mostrava para a gente, que nós éramos crianças, mas ela mostrava. E meu pai, que era de uma sutileza bem elevada, meu pai era bem leve, minha mãe era meio agitada, meu pai muito leve, com a leveza. Meu pai recomendava a gente ter alguns cuidados em determinadas épocas, principalmente, mas aí ela dizia que aquela mancha proveniente do aborrecimento dela conosco, crianças. Então a gente observa que já eu tenho 71 anos, então há 67, 65 anos. Então, esse injuriar, por isso que a gente vai lá, não difere muito da época de Jesus. A injúria e violência estavam muito presentes na época de Jesus. Olha a mulher adúltera. O que é que a comunidade queria? De uma certa forma, também testar Jesus. Mas o que é que eles queriam? Seguir o mandamento de Moisés, que tinha ficado há 1500 anos atrás de Jesus. Moisés, hoje a gente pode dizer mais de 3.500 anos. Na época de Jesus, o apedrejamento que o povo queria, que o povo que estava provocando ali e estava testando Jesus, era uma lembrança viva. Como eles disseram, Moisés recomendava apedrejá-la, a mulher adúltera. Moisés já tinha passado há 1.500 anos. E hoje nós temos 2.000 e poucos anos de Jesus e continuamos ainda também olho por olho e dente por dente. De certa forma, nós temos muitas atitudes olho por olho, dente por dente, injuriando as pessoas. Então minha mãe mostrava aquelas manchas roxas que hoje a gente não precisa da mancha. Sabe o que é a mancha roxa hoje? É o câncer que acontece, porque a doença ela não chega no corpo de uma maneira à toa. Ela passa por dentro, ela vem pelo perispírito e tal, ela vem caminhando de dentro, de longe. Quando ela aparece no corpo físico, ali já está numa reta que pode ser até a final. Então,
essa injúria pessoal, essa raiva, essa violência consigo própria, ela é muito presente. Muita gente fica com muita raiva na televisão, nos programas, nas agressões que acontecem. Doenças incuráveis, solidão constante, perdas materiais, tudo isso leva-nos à injúria, à violência. E se a gente absorve, se a gente começa a viver a solidão, está violentando-se. Então, as perdas materiais não deveriam nos incomodar tanto, mas ainda somos muito apegados. E por conta desse apego tão forte, tão resistente, que nós temos muitas dificuldades de nos desvencilharmos das quinquilharias, das lantejoulas, como o Espírito diz, precisamos desembarcá-las do nosso coração. As lantejoulas e quinquilharias. Precisamos desembarcar. Então a gente vai vendo que os nossos pensamentos, na vida onde há ação e reação, é uma constante, os excessos no que se refere a injúria e violência, excessos sobretudo, que cometemos, volta com a mesma intensidade para conosco. Aí a gente vai, ação e reação, além de causa e efeito. Aquilo que a gente faz para com os outros vai voltando para nós. Muitas vezes com maior intensidade. Daí porque a gente diz, dando que se recebe, o Santo de Assis vem à nossa presença. Além disso, convivemos em um planeta de provas e expiações, onde o mal está presente sempre em nossas vidas. E por conta do mal predominar, estar presente sempre em nossas vidas, termina assim ajudando, nós vamos ajudando a perpetuação da maldade. Precisamos nos livrarmos desses atavismos, dessa insegurança, das superstições. Precisamos nos libertarmos de tudo isso. O Espiritismo aponta na direção, o maior remédio é o Espiritismo, para que a gente possa observar. É a luz luminosa que guia o homem no deserto da vida para a terra prometida. Então a gente vai vendo também como podemos nos livrar dessas atitudes injuriadas, dessas atitudes de violência. Como podemos evitar, diminuir, melhorando nossos pensamentos e, consequentemente, nossas atitudes. À proporção que nós vamos compreendendo melhor a lei divina, a gente vai se afastando, a gente vai dissipando a nuvem que impede uma visão mais clara, uma visão mais, vamos dizer assim, mais solar, mais sol, mais luminosa. Então, a proporção que a gente vai tendo uma compreensão maior sobre as leis divinas, é como eu dizia na 614, o que quer dizer a lei natural? O que significa a lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é única, é verdadeira, é infalível, é inexorável. Então a gente vai vendo que as nossas atitudes, porque está tudo em nós, as atitudes, os pensamentos, a gente vai entendendo que é por aí o caminho. Um outro fator também que a gente observa muito nos dias atuais, quer dizer, nesses últimos anos, nunca na vida lemos tanto como temos lido. Nunca estudamos tanto como temos estudado. Nunca tivemos à nossa frente tantos livros como temos tido. Nunca tivemos tanta oportunidade desde a questão da intelectualidade. O que é que precisamos fazer para evitar essas injúrias todas e violências que nós cometemos conosco mesmo e com as pessoas que estão próximas a nós? Quer seja em casa, quer seja na família, quer seja na sociedade, quer seja nas empresas que trabalhamos, muitas vezes o subordinado sofre bastante, homem do campo, por aí vai. Nunca esquecendo as máximas de Jesus: caridade, amor fraterno, doçura, mansuetude, afabilidade e muita paciência. São os remédios mais eficazes para que a gente possa atalhar
esses problemas. René Descartes dizia que o melhor remédio para a pedagogia é o melhor remédio que pode ser utilizado para atalhar o estado de miséria do mundo. A pedagogia no seu amplo aspecto. Então, você vai ver a pedagogia de Jesus, a pedagogia da criança, a pedagogia da mulher, a pedagogia do adulto, do jovem, a pedagogia do idoso, tudo insere, toda a pedagogia está inserida. Então, René Descartes vem e diz, esse filósofo francês, que brilhantemente participou de muita coisa e escreveu livros de metapsíquicas que vêm realmente chamar a atenção para as nossas atitudes e nosso comportamento. O René Descartes, que nasceu em 1596, mas não deixou de ser um pressuposto, um precursor da doutrina espírita, apesar de ainda estar tão distante naquela época de René Descartes. Nasceu em 1596 e morreu em 1650. Viveu 54 anos e morreu de pneumonia. Mas ele deixou muita coisa registrada. Ele falou, nunca aceite nada como verdadeiro, sem antes analisar, avaliar. Sobretudo, aí a gente diz, sobretudo nessas épocas de pandemia, não aceite nada como verdadeiro. Primeiro verifique, pandemia e fake news, né? Muita fake news circulando por aí. Então não vamos aceitar tudo como verdadeiro. A princípio precisamos analisar. Então a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, ela produz a afabilidade e a doçura. A benevolência que tem a ver com a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus? Está lá, eu diria que fazendo uma ponte com a mensagem que você leu, o maior mandamento. Na 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, como entendia Jesus? Pergunta de Allan Kardec aos Espíritos. Como entendia Jesus o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Caridade, palavra-chave. Não tem alternativa, não tem opção. A caridade acima de tudo. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. São brandas, contanto que nada as machuque. Isso está lá no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 9, no item 6, afabilidade e doçura. Que a gente faz um casamento aí, injúrias e violências, com afabilidade e doçura, que isso aí dá frutos. Se nós trabalharmos intensificando cada vez mais a realidade sobre a afabilidade e doçura, certamente nos tornaremos um homem de bem. E aí a gente vê ainda aquele cuja afabilidade e doçura, aquela pessoa, aquele homem, aquele sujeito, cuja afabilidade e doçura não são fingidas, é o mesmo. É o mesmo na sociedade, é o mesmo no mundo e na intimidade. Sim. No lar. Então ele é o mesmo. Isso é preciso refletir, é preciso de reflexão. Eu prefiro trabalhar sempre buscando esse nivelamento, esse alinhamento, o que eu digo lá fora, o que eu sou lá fora, com o que eu sou dentro da minha casa, dentro do contexto da família. Sempre buscando desenvolver as atividades, as falas, a de atenção com afabilidade e com doçura. Não é fácil, mas é possível. E aí a gente vai voltando para encerrar o maior mandamento. Esse mandamento é Mateus, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 22, versículos 34 a 40, quando os fariseus vão testá-lo. Você fez bem a leitura e a reflexão. Então nós vamos chegando aí ao final, não estou com o relógio aqui, mas eu penso que já estamos no horário limite, né? 5 minutos. 5 minutos. Vamos deixar para que se alguém quiser fazer alguma colocação ou alguma pergunta, para que a gente possa complementar o tempo. Que Jesus nos abençoe, nos dê força e coragem para que possamos continuar nessa viagem tão interessante e necessária para o resgate, para a evolução do ser humano, do espírito sobretudo. Assim seja. Então, que os irmãos que estão nos assistindo fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, para tirar alguma dúvida aí, que o nosso irmão Anivanelli está à disposição para responder. Então, fiquem à vontade, por favor.
Não souber responder, a gente chama os universitários. Eles nos estão assistindo e amparando esses universitários. Tem alguma mensagem? Por enquanto ainda não, estou aguardando. Alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, o momento é esse. O mestre Gilvaldo está presente? Está. Ele sempre tem coisas boas. Ele tem cartas na manga. Eles estão. Gal sou fã dela. Pois é. Cadê ela aí para fazer a pergunta? Ela botou aqui, inclusive, rumo aos caminhos do Senhor, gratidão eterna. Deixa eu ver se eu consigo ver. Estou ouvindo ela. Rumo aos caminhos do Senhor, gratidão eterna por não vacilarmos na estrada bendita, mas as oportunidades em que nos consiste ser melhores, valorizando a vida cada vez mais. Seu Gil, Gilvaldo botou aqui, ó, parabéns para minha irmã Leonora, e botou que você é um grande amigo dele, uma pessoa muito querida. Eu tenho algumas reuniões nossas do Movimento Espírita, eu tenho citado o nome de Gilvaldo, até porque aqui no Centro Espírita Semeadores do Amor, o dirigente estava perguntando se eu conhecia Gilvaldo, que ele está querendo convidá-lo para fazer palestra. Não, nesse momento não presencial, lives, aqui com o pessoal do Semeador do Amor, aqui dentro de Vilas do Atlântico. Mas o Gilvaldo é uma pessoa que a gente aprende a admirá-lo, a gente aprende a gostar e a gente faz um destaque nessa amizade que é realmente uma pessoa muito grandiosa. Sem dúvida, é um coração enorme. Ele é um coração. Ele é um coração enorme. A família do Centelha Divina, parece que está todo mundo ali na mesma sintonia, todo mundo na leveza, todo mundo buscando cada vez mais uma compreensão mais apurada para essa evolução, esse crescimento espiritual. É uma casa realmente que nos traz uma força. A gente transita ali se sentindo amparado de verdade. Exatamente. Tem uma vibração psicosfera muito boa. Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa eu ver se apareceu mais alguma colocação aqui. Seu Gilvaldo botou aqui. Muito obrigado, meu querido irmão. Ele é gente boa. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar tendo esse espaço junto ao Centelha Divina e a todos os companheiros encarnados e desencarnados. Só temos a agradecer. Com certeza, com certeza. Eu, assim, gostei demais da sua forma de falar, porque traz esclarecimentos para todos nós, não só da questão, digamos assim, ligada ao Evangelho, mas da questão mais ampliada, de todas as formas que a situação se apresenta, das injúrias, das violências, da benevolência, da afabilidade. Então foi colocado assim de uma maneira tão leve e tão fácil de entender, que foi maravilhoso. Assim, leva realmente para nós a compreensão de forma fácil. Então, fico muito grata pela sua forma de ter feito essa colocação desse tema. Eu penso, Eleonora, que a gente precisa cada vez mais estar se conscientizando de que a linguagem nossa para com a sociedade, ela precisa ser uma linguagem leve, uma linguagem simples, leve, simples. O conhecimento acadêmico não tem por que estar presente nesse momento, nas nossas mensagens evangélicas, essas palavras rebuscadas, essas questões relacionadas à hermenêutica, isso não precisa. E não atinge o grande público, né? Isso. Você pega um livro, a gente começa a ler um livro, está muito difícil para entender, a gente pega um livro mais leve,
É por isso que muita gente não lê a Gênese, que é necessário. Mas muita gente, muito espírita aí, já há muitos anos de espiritismo, não leu a Gênese, o livro A Gênese, não leu obras póstumas. São livros mais difíceis, sim, as leituras são mais cobradas. Céu e Inferno também. Do Pentateuco, os livros mais lidos, mais procurados, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios. Mas o Céu e o Inferno, a Gênese e Obras Póstumas são livros mais complexos. Não são tão difíceis, mas são mais complexos. Então, tudo que gera muita complexidade, a gente às vezes vai se segurando um pouco. A linguagem simples, ela cabe em todo lugar, cabe em todo ambiente, cabe em todo espaço que a gente chega. É muito melhor. Eu prezo muito por isso. E o esclarecimento não deixa dúvida, não deixar dúvida nas palavras. Pode até alguém ter dúvida, mas na nossa cabeça precisamos ter cada vez mais muita clareza naquilo que a gente está expondo. Precisamos entender o significado das coisas. Exatamente. Né? Para que com esse entendimento, com essa compreensão, a gente possa levar para o nosso dia a dia, levar para a nossa vida. Né? Porque a gente ouve palavras que não sabe nem o significado, né? Às vezes replica e só por falar. Então é necessário que realmente saibamos do que se trata de verdade para poder trazer para o nosso dia a dia. Para absorver, para poder refletir melhor, é preciso compreender. Sim, sim. Se a linguagem for muito rebuscada, muita gente não vai dizer, muito boa, gostei, mas... Muito obrigado a vocês todos. Então, nós que somos muito gratos, certeza que vamos ter outras oportunidades de trazer outros temas, né? Porque é necessário que a gente faça esse trabalho, como o senhor mesmo colocou. Ele, antes de qualquer coisa, nos beneficia. Eu vejo dessa maneira, nos beneficia. Pode passar os temas. Dessa vez vocês deixaram o tema livre, a gente fez essa escolha, mas eu gosto quando vem um tema novo para a gente, porque aí a gente vai ler, vai pesquisar, vai estudar. E quando o tema fica livre, como dessa vez, a gente pensa um pouco, recebe alguma inspiração, obviamente, e aí a gente faz uma escolha. Isso. Uma escolha, normalmente, de um tema que a gente já trabalhou. Então, pois mas cada vez se apresenta uma novidade. Isso é verdade, é diferente. A gente já tem trabalhado o tema, mas nessa nova apresentação é tudo diferente. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, foi muito bom. Tem um pesado. Muito obrigado. Eu agradeço demais. E se quiser fazer o encerramento. Tudo bem. Vamos nos concentrando na direção do encerramento que precisamos fazer para que realmente tenhamos a tranquilidade no que se refere à missão cumprida de todos nós, encarnados e desencarnados, colaboradores que estão contribuindo contribuíram e estão contribuindo para que nós tenhamos aí um final, um fechamento. Vamos agradecer. A hora de agradecer é exatamente essa aí, que é após a tarefa, após o que a gente também pode chamar, se quiser, de missão cumprida. Então vamos agradecer a Deus, sobretudo, por tantas oportunidades que nos tem oferecido, sobretudo a vida enquanto espírito encarnado, tendo oportunidades de avançar no cumprimento de compromissos assumidos antes de aqui chegarmos. Só temos a agradecer, Senhor. São muitos os benefícios, muitas as dádivas alcançadas, então só temos a agradecer, mas ainda precisamos pedir. E pedimos, Senhor, força e coragem para que possamos continuar trabalhando, avançando cada vez mais na direção da divina luz, na direção do Senhor Jesus. Muito obrigado. Assim seja. Então vamos encerrar com a prece de Jesus que nos ensinou, né? Exato. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Ajuda-nos a perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja. Que todos nós nos mantenhamos em paz nos nossos lares, buscando equilibrar as nossas energias para nos fortalecermos, para passar por esse momento difícil que estamos vivendo, mas que é necessário para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Um grande abraço, meu irmão. Muitíssimo obrigada. Um abraço. Muito obrigado a vocês todos. Obrigada Muita paz e a todos saúde. que nos assistiram e fiquem com Deus. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.